Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Vai Lá e Faz Cash aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre mudanças, sobre a loucura que é a vida do jovem tentando se encontrar. E eu trouxe aqui uma pessoa muito especial pra mim, é uma amiga que conheci do nada, depois a gente conta até essa história que eu acho que é legal. E a gente teve uma conexão muito boa lá em São Paulo. Ela é do Maranhão também, tá aqui de férias e a gente tá voltando pra lá quase que juntos agora semana que vem. A gente vai contar um pouco dessa transição, dessa ideia de você sair da sua cidade, ir para uma cidade meio louca, de muitos resultados. Falar um pouquinho sobre carreira, sobre crescimento e principalmente queremos agregar na tua vida hoje e te ajudar aí com as nossas histórias, com os nossos conceitos e as loucuras da vida que a gente trouxe. Então, um podcast bem mais leve, bem mais tranquilo, mas sempre agregando valor para vocês. Então, gente, me ajuda a receber Fernanda Maluf. Oiê! Oiê! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo a Hub também. E que honra, né? Participar aqui do podcast, contar um pouquinho da minha vida, da carreira. Ai, que chique. E Fernanda tava comigo, a gente trabalhava junto na outra Hub em São Paulo, né, Fê? Sim. Então ela sabe a loucura que é montar isso aqui. E a gente abriu uma na nossa cidade. Pioneira no formato que a gente tem hoje, que é a Content Hub, e ficou lindo, né? Gostou? Ficou, gostei. Quero vir mais vezes, contar mais histórias. Fazer o teu podcast aqui, pra tu mentir um pouco. Ah, então tá bom, bora. E Fê, conta um pouquinho pra galera. Primeiro, acho que é importante dar um contexto maior, que eu falei mais da nossa parte de amizade, nós não falei nada da tua carreira, agora que eu percebi isso. É verdade. Conta um pouquinho o que é que tu faz hoje e como que é o teu trabalho. Hoje, eu trabalho como Story Maker em São Paulo. Eu atendo mais médicos, né, marketing médico, e eu crio conteúdos da rotina dos médicos. Eu acompanho cirurgias, atendimento em consultório, depende muito do que cada médico quer passar pro digital, né? E eles têm a consciência que eles precisam estar no digital. E é muito difícil eles atenderem ou fazer uma cirurgia e se gravar ao mesmo tempo. Então, eu tô lá para resolver esse problema. E aí, quando a gente está numa economia de conteúdo, né, as pessoas gerando muito conteúdo, existem várias nomenclaturas, várias novas profissões que existem, que surgem. E às vezes a gente nem consegue acompanhar. Então, tu trouxe uma story maker que não é tão comum, por exemplo, quanto social media, quanto videomaker, quanto produtor de conteúdo. Então, por que que story maker é uma profissão tão necessária e, inclusive, muito mais bem posicionada, vou dizer, principalmente em relação a preço. Ela é muito mais valorizada hoje em dia do que as outras que eu citei, por exemplo. Eu acredito muito que as pessoas querem tudo em tempo real. Então, a diferença do Story Maker, todos eles criam conteúdo, social media, videomaker, Story Maker, eles criam conteúdo para as redes. Mas a diferença do Story Maker é que ele faz ali em tempo real. Cobertura em tempo real, que é o que eu mais faço hoje em dia, né? Tu me chama pra fazer aqui, enquanto tá rodando um podcast, por exemplo, eu tô aqui postando em tempo real o que tá acontecendo aqui agora. Então, eu acho que as pessoas estão muito, assim, imediatistas, precisam realmente mostrar, de fato, trabalho e, além disso, gera conexão, que é o mais importante também que a gente acredita da criação de conteúdo. Não é só um videozinho bonito, a gente quer também gerar uma conexão, quer que você se conecte, que você sinta... que você se sinta ali dentro também naquele ambiente, como, por exemplo, trazendo para o médico, que são os conteúdos que eu mais faço hoje. Tem gente que assiste todos os stories e comenta lá, nossa, me senti dentro do centro cirúrgico. Nossa, eu sempre tive vontade de saber como que é a cirurgia, Tem gente que já quer fazer cirurgia porque assistiu os stories e, tipo, quero fazer essa cirurgia. O desejo, né? Tem a questão do desejo também. E eu acredito muito que a conexão é o mais importante, né? Criar o conteúdo não só para informar, mas fazer com que a pessoa se conecte ali de alguma forma. E é legal que o nome próprio traz isso, né? Porque o story maker, tu tá fazendo a história em tempo real, eu acho que isso é muito importante. Tô contando uma história. Para eventos, para cirurgias que aí tu tá ansioso para ver o resultado, para trazer, você acompanhar todos os bastidores. Sim. E eu tenho trazido muitos nos podcasts recentes, tenho exposto uma tese minha muito forte, inclusive ela é a tese do meu TCC do MBA, que eu escrevi, e ela vem só se validando nos últimos anos. E tu trabalhou comigo muitos anos, hoje em dia a gente é parceiro, e sabe que desde 2022, eu acho, né? Ou 23? 23, que a gente se conheceu em 23. Mas eu já tinha a Hub, já tinha o estúdio e tudo. Que é uma das teses porque eu acredito que o podcast é um grande
é um grande mercado. E aí o que que acontece? Essa tese que eu trago, pessoal, é sobre que uma hora a economia da atenção ia morrer e ia voltar para a economia da profundidade. Quando a internet surgir, as pessoas elas precisavam confiar mais nas outras. Então, tanto é que as primeiras estratégias a gente usava de internet eram blogs, sites, vídeos no YouTube. Pensa só, na nossa época lá, quantos influenciadores não surgiram? YouTubers, né? Que eram os creators de antigamente. Então, a tese do podcast, ela vinha muito nessa ideia, né? De que a gente ia sair da economia da atenção de volta para a economia da profundidade. Então, antigamente a gente tinha os YouTubers, tinha blog, como redes sociais muito mais fortes. Aí veio o Instagram e o TikTok, principalmente acelerando isso, para a economia da atenção. Vídeos curtos, assim, que tu fica no feed ali quase que uma anestesia ali. Dopamina, né? Na dopamina, barata. Exato. Dopamina barata ali, que todo vicia. mundo já caiu. E acaba que isso aumentou tanta quantidade de ofertas de produto, de profissionais, que a gente já não sabe mais de quem comprar. Sim. Eu acho que o teu trabalho ele é muito importante para esse aspecto. Sim, porque ele mostra os rápidos. bastidores. Por mais que sejam vídeos curtos, rápidos, mas ele conta uma história e ele vai mostrando os bastidores, o tipo de atendimento, o cuidado. E assim, eu não sei se tu vai conseguir responder isso, mas é uma curiosidade que eu tenho quando eu assisto teus conteúdos. Eu não acredito que exista só talento. Eu acredito que exista talento, mas eu acredito que todo talento ele é treinado. Então, tipo assim, eu não vou. A minha pergunta é, beleza, como é que tu tem tua visão para capturar determinados momentos? Como é que tu foi treinando isso? Como é que isso tu diferenciou de talento e começou a ver estrategicamente? Porque o legal do Storymaker é exatamente isso, é pegar momentos que talvez um videomaker que está acostumado a produzir vídeos diferentes e tudo mais, ele não pegaria. Então, como é que tu tem essa tua visão de Storymaker? Conta aí. Será que você consegue responder? Eu acho que vai ser difícil responder, porque não fiz nenhum curso para Storymaker, começando por aí. Hoje em dia tem alguns cursos, tem alguns profissionais que fazem, né? Como começar como Storymaker. Não fiz nenhum curso, até porque é uma profissão recente, né? Uhum. Então não tem tantos cursos assim, mas tem muita... Uma das pioneiras, inclusive, que eu conheço a tá nisso. Começar, né? A fazer esse trabalho. E... assim, não, é treinar, olhar mesmo. Eu sempre fui criadora de conteúdo, né? Eu trabalhei aqui em São Luís como influencer, então eu já criava os meus conteúdos, né? Lógico que bem diferentes, eram conteúdos mais pessoais, divulgação de lojas, divulgação de restaurantes. Eu tinha muito restaurante aqui em São Luís que eu divulgava. E hoje, como Storymaker, eu tô por trás. Eu não tô ali me mostrando, né? Como eu fazia aqui como influencer. Então, eu acho que é prática e dia a dia mesmo para você aprender a trabalhar com isso. Eu acho que você trocar ideias com pessoas do meio também ajuda muito, porque você aprende coisas que, tipo, ele pegou, ele aprendeu no dia, ele, tipo assim, isso aqui funciona, vou usar para mim. Então, eu acho que trocar ideia com as pessoas também funciona muito, né? Independente se é Storymaker, Videomaker, Social Media, a galera do audiovisual. Então, eles têm muita coisa ali pra te ensinar que tu pode usar pro teu serviço, sabe? Então, eu acho que foi muito do olhar, treinar, olhar. Eu sou uma pessoa que eu vejo beleza em tudo. Então, tipo, aqui um ângulo que eu consigo enquadrar, eu já acho bonito, tiro uma foto. Legal. Então, eu acho que vai também... Não que a pessoa não possa, até porque tu falou que dá pra treinar, né? A gente consegue treinar e tudo, mas também você precisa, além de um olhar treinado, você precisa também ter noção de ângulo, de luz, assim, o básico mesmo pra uma foto, um vídeo, captar. Que isso é estudo, não tem como. Isso aí já é um pouco mais de técnica, né? Então dá pra você. E hoje na internet, TikTok, Instagram, tem tudo. Tem muita informação boa que você pode fazer, que você pode filtrar, adquirir grátis. E tem profissionais que estão ali te dando ouro, né? Fazendo curso e tudo mais. As pessoas até me pedem às vezes, faz um curso aí, me ensina a tirar uma foto bonita. Aí eu, gente, será que eu consigo ensinar assim? Mas lá no Instagram, às vezes eu dou algumas dicas bem básicas, né? Que o básico bem feito funciona. Não, e é legal porque... eu sou muito observador e Fê sabe disso. Uma das características principais dela, e eu sempre elogiei isso, é o cuidado que ela tem. Então, é o cuidado do conteúdo, é o cuidado com as pessoas, é a forma de tratamento. Então, isso de mim, também... Já isso é uma essência. Eu sou canceriana, gente. Esse é o único defeito que ela tem, gente. Olha que loucura. É o único defeito dele também, ele ser ariano. Eu não falo isso não, pô, vou perder minha audiência, todo mundo vai achar que eu sou louco.
Gente, eu sou isso que vocês estão vendo, tá? A gente brinca muito com isso, gente, mas, de novo, aqui é o papo de amigos. Então, amigos próximos, né? A gente quase não fala de trabalho mais. Então, é difícil até não fofocar aqui, né? Mas vamos lá. Queria soltar umas fofocas, mas tudo bem, fica pra próxima. Vamos jantar depois, não tem problema. Porque eu te convidei pra um café, pra um jantar, alguma coisa, eu fui convidada pra cá, pro podcast. Né? E aí, gente, olha só. Falando dessa questão do cuidar de Fê. E trazendo isso como soft skill. Aquela habilidade que ela vem de uma forma... Meu Deus, como é que eu trago essa ideia do soft? Mas vamos lá. É uma habilidade inata que tu desenvolve do teu pessoal, não é uma habilidade técnica, né? E eu comecei a observar isso por esse cuidado que ela tem. E isso ela levou pro trabalho. Só que isso também é treinável. Então, tu tem um cuidado de não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Eu até citei num podcast anterior uma frase que me impactou muito esses dias, que é assim, o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as coisas. Cara, isso me impactou de um jeito que eu falei assim, pô, por isso que tudo que eu me boto pra fazer, eu boto pra ser o melhor. E não é o melhor pras pessoas, não é por um ego besta, é o melhor pra mim mesmo. Pra mim mesmo. Pra eu ter orgulho do que eu tô fazendo. Pra eu me sentir útil, feliz que eu tô ali fazendo Exato. E esse teu cuidado, eu acho que tu transparece pros teus vídeos. Se vocês não estão acreditando, gente, eu vou deixar o Instagram da Fê aqui pra vocês verem. E eu acho que também parte disso, desse cuidado, te ajuda no teu negócio, porque tu acaba entrando na realidade do cliente, né? Sim. Então, tu analisa tudo que dele te encanta, como tu falou, e acaba mapeando isso no vídeo. Como que é o teu processo criativo hoje? Como é que... beleza, hoje eu vou gravar uma cirurgia plástica. Como é que é a rotina de pré, durante e pós? Conta pra galera que quer essa carreira, por exemplo. Bom, primeiro de tudo, eu alinho tudo com o cliente. É bom que ele não crie tantas expectativas, né? Eu converso com ele, a gente sempre faz uma reunião antes pra eu alinhar o que ele quer, o objetivo dele com aquele conteúdo, tá? Porque como é cirurgia, é sensível, então, assim, não posso mostrar o vídeo de qualquer jeito, eu não posso fazer qualquer gravação. Por exemplo, se eu vier aqui fazer um vídeo, uma captação tua num podcast, eu vou filmar teu rosto, eu vou pegar as emoções, risadas e tudo mais. Com o médico, eu não posso filmar o paciente. Então, eu tenho sempre que alinhar com ele o objetivo que ele quer com esses conteúdos. E aí, tem um roteiro. Como eu trabalho com marketing médico, a gente tem uma... como o roteiro já tá na minha cabeça de tanto que eu faço, né? A gente tem um pré-operatório. Eu chego... Cirurgia tá agendada meio-dia. Eu chego antes, né? Porque eu tenho que dar entrada no hospital, me vestir, me trocar, porque a gente entra com roupão, a roupa cirúrgica, o roupão. O roupão cirúrgico. Pijama cirúrgico. Falei errado. Pijama cirúrgico. Então, tem todo esse processo para entrada e tudo mais. E aí, eu sempre combino com ele e pergunto como que ele é também em relação às câmeras. Porque tem médico que não gosta muito de falar, que é mais calado, ele vai, atende o paciente, é mais tranquilo. Não é aquele que explica muito, que fala muito, né? Então, eu converso com ele também sobre tudo e falo, o roteiro é esse. Você quer seguir todas as etapas de... conversar com o paciente, fazer as marcações, porque a cirurgia acontece antes no quarto, quando o paciente está lá esperando o pré-operatório. Cirurgia plástica, né? Isso, de cirurgia plástica. E aí ele vai lá no quarto da paciente, ele chega, né, da entrada lá, tudo, o paciente já está lá no quarto esperando, e ele faz as marcações, que é ali onde a cirurgia acontece. Então, tem médico que quer gravar esse início. Tem médicos, não me importa, eu quero só mesmo a cirurgia em si. Então, a gente alinha muitas coisas pra sair do jeito que ele bem quer. Porque eu tenho um vídeo na minha cabeça, eu quero fazer de um jeito, mas vai que não é o que ele quer, né? Então, a gente alinha isso. E aí, o roteiro é o seguinte, eu chego lá, ele marca a paciente, né? Todos fazem a marcação da paciente, que é a cirurgia já acontecendo. E aí eu tô lá fazendo toda a captação de tudo, todos os detalhes. Ele tá falando com a paciente, eu tô gravando, ele tá fazendo a marcação, eu tô gravando. E sempre tendo o cuidado de não aparecer a paciente, não aparecer partes íntimas. Sim. Sempre focando no médico, de rosto, né? Eles usam uma touca com nome, então eu pego muitos detalhes. Então o vídeo não é só... Você tem que ver beleza em tudo. Como eu costumo falar, você tem que ver beleza em tudo. Então, assim, um detalhe, um ângulo que pega aqui o nome dele na touquinha já é um take. O pincel lá riscando o corpo da paciente é um outro take. Então, eu vou gravando tudo.
E tu tem que ter muito cuidado também, não só com esses detalhes que tu citou, gente, mas se você quiser trabalhar com médicos, dando dica de marketing, você tem que seguir todas as diretrizes do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Que não pode postar tudo e qualquer coisa. Não pode postar tudo e qualquer coisa. E Palavras que não podem ser usadas. Sim. O médico também não pode falar, sim, prometer 100% o resultado. Tem várias. Eu aconselho que você baixe e leia. Porque para trabalhar com marketing de área da saúde de forma geral, dentistas e médicos é um saco. Advogado também é um saco. Então, estudem sobre os conselhos federais, não os regionais. Porque os federais é que normatizam isso. Então, dá uma estudada nisso, porque... Fora o tráfego pago, que tem criativos que não rodam no tráfego. Então, você tem que ter cuidado também com o criativo que você faz, porque se não pode nem vender. Porque se ele joga pro tráfego, ele pode ser barrado. E aí, você vai jogar todo o seu conteúdo no lixo. Não, e fora que, tipo, beleza, ele pode até postar no feed, mas ir pro tráfego. Mas não vai. Mas aí não vai. Aí, mas Fernanda, tu faz tráfego? Não, mas ela faz os criativos que vão pro tráfego. Vão pro tráfego. Então, entender isso. Então eu tenho que ter pelo menos uma noção também dessas coisas. E ao longo tu vai dando pausas pra editar e já postar? Como é que tu faz a tua rotina mesmo? Tu começou tu falou do pré... E aí ele começa, ele fez a marcação da paciente, aí ele entra pro conforto médico, toma uma água, come, espera a sala, porque o que mais demora para uma captação é esperar a sala no hospital, que é o que mais demora. Não é nem a captação, a cirurgia em si, é o que mais demora é esperar a sala. E aí, se ele quiser gravar, porque tem médico que não gosta de falar muito, então ele, não quero falar. Tem outros que fazem a narrativa da cirurgia, tipo, ele faz o estudo de caso, ele conta o estudo de caso. Então, eu faço essa gravação dele em algum ambiente do hospital, dentro do centro cirúrgico. Ele grava o estudo de caso. E aí, a gente espera a cirurgia acontecer. Aí, a paciente chega e a cirurgia corre normalmente. Em nenhum momento eu vou pedir pra ele, faz isso, faz aquilo. Não. Cirurgia tá rodando lá, eu tô lá, captando tudo. Quase que invisível. Tudo. Invisível, Eu não fico, eles ficam todos com os campos, dentro do centro cirúrgico, tem os campos azuis. Você não pode chegar perto, porque senão é por conta da infecção, contaminação. Então, tudo que tá lá de azul eu não posso chegar perto. Então, eu tento chegar o mais próximo possível do que eu consigo gravar e sempre com o maior cuidado de não aparecer sangue, agulha, o rosto da paciente, porque assim, mostrar a paciente lá, entubada e tudo mais, não é bonito de ver. Então, quem já tem pavor de cirurgia, sangue, agulha e tal, já vai ficar naquele receio de assistir, de ver e não vai ter o desejo, que a gente também quer isso no conteúdo, né? O desejo do atrair clientes, vender e tudo mais, né? Tem isso também. E aí termina a cirurgia, faço lá o antes e depois, porque tem alguns médicos que gostam de postar os resultados antes e depois, então a gente faz também a gravação. Tem médico, não quero que fique até o final. Aí eu não preciso ficar até o final, faço toda a captação da cirurgia e vou embora. E aí depois, no final, eu entrego o vídeo completo pro feed da cirurgia completa, desde ele chegando no hospital, fazendo a marcação com todos vocês. Várias coisas nos stories. Enquanto eu tô lá captando, eu faço a captação e vou postando stories em tempo real, contando uma história também. Não é só vídeos soltos, aleatórios. Tem toda uma história ali, quando ele começa, ele chega, ele fala o estudo de caso lá, hoje a paciente de hoje teve 3 gestações, quer fazer uma abdominoplastia, excesso de pele, ele explica tudo. Então, eu gravo toda essa parte, tanto para os stories, que é mais curto, os stories são vídeos mais curtos, então não... E eu também não conto quantos stories, tu entrega 10 stories, não, eu entrego a história. Se eu tiver que gravar 30 stories, eu vou entregar 30 stories. Se eu tiver que contar em 10, eu conto em 10, 5, 20, que for. Legal. Então, o roteiro é mais ou menos assim. Isso, e tu falou por último, é muito engraçado, porque eu tava conversando outro dia com meus sócios aqui, Gustavo e Thiago, sobre a gente limitar o nosso escopo. Porque cliente confunde muito, né? Sim. Às vezes tem cliente que fala assim, mas eu quero saber quantos tu vai entregar. Sim. E tem cliente que fala assim, não, eu quero que... parece que a gente não tem limite, né? Cobertura em tempo real. Você entrega quantas histórias? Tipo, não é a quantidade, é a história que eu vou contar. E é muito difícil a gente tangibilizar pra esse cara. E é muito difícil também a gente não extrapolar os nossos limites e acabar trabalhando mais do que deveria. E aí era nosso grande questionamento. Que eu falei assim, cara, é complexo tu definir escopo quando tu vende resultado. Sim. Porque resultado não é tangível. E quando tu conta uma história?
pior ainda. Como é que tu vai mensurar Exatamente. ali a quantidade certinha? Vou te entregar Principalmente isso. uma história em tempo real, porque se fosse uma história já contada, já estruturada, já feita, é outra história. Aham. Ah, e tu perguntou também da cobertura, como que acontece a cobertura, não foi isso que tu perguntou? Foi, Agora- que tu vai quais os tempos que tu vai parando e tal. Aí tu já Sim. falou que uma tu para no momento do pré, aí vai esperando na sala, tu já tá ali organizando Sim, e editando e postando. enquanto ele tá ali, enquanto a gente tá esperando a sala, a captação que eu já fiz no começo, eu já vou dando uma editada e vou postando. Então, assim, a pessoa tem que tirar da cabeça que cobertura em tempo real não vai ser exatamente em tempo real, porque ela não consegue. Uhum. Você vai ter que parar pra editar e postar. E também Só porque que uma assim, cirurgia demora, tipo, sei lá, 4 horas. Eu vou ficar São esperando 4 horas. 4 horas pra ver o resultado da cirurgia, meu patrão. Sim, Né? então, de 4, 6, dependendo da cirurgia, no mínimo ali umas 4 horas de cirurgia. Então, eu pego as partes mais importantes que eu consigo mostrar e contar a história, edito lá, eu edito, faço tudo pelo iPhone. O Storymaker tem essa diferença, ele faz tudo pelo iPhone, pelo celular, né? Diferente de um videomaker que ele usa uma câmera e notebook, Que é outra um monte de tretinha, coisa. outra tretinha. Não vamos entrar muito nesse... A gente pode entrar sim, a gente pode falar. Quem é polêmico não tem posicionamento, filha. Vamos, já. Aí, então, faz tudo no iPhone, né? Eu uso o iPhone, no caso, né? Mas você pode ter outro celular que você entrega uma boa qualidade também. E aí, tirar da cabeça que não vai ser em tempo real, exatamente em tempo real, porque você vai ter que parar pra editar e postar. Então, enquanto eu tô fazendo isso, tá rolando lá a cirurgia. Por exemplo, ele demora ali um tempão pra descolar a pele com bisturi. Eu não vou ficar lá 3 horas captando o mesmo movimento, entende? Então, eu peguei o movimento do bisturi e pronto, já tenho o meu take. Aí, enquanto ele tá demorando 3 horas naquele mesmo movimento, eu tô lá editando, faço toda a edição, gravo. Isso tudo dentro da sala de cirurgia, porque tu não pode sair de lá, porque se acontecer alguma coisa nova, tu tá pegando. Não, eu posso sair. Já me perguntaram isso nos stories. Se eu fico lá dentro o tempo todo, às 4 horas, o tempo da cirurgia. Não, eu posso sair, banheiro, conforto médico, comer, tomar um café, eu saio. Tipo, por exemplo, se eu sei que ele vai... É porque como eu já tenho noção, assim, da cirurgia, como é o processo... Pega então, o escopo também prévio, né? Sim, também eu pergunto qual que é a cirurgia. E também deixo o médico bem confortável. Ó, se você tiver alguma coisa muito importante que você quer gravar, você me fala. Porque nem tudo eu sei, né, do médico, da cirurgia. Então, tem coisas que ele quer mostrar um método diferente que ele faz, que só ele faz. Então, ele fala, Fê, grava isso aqui. Aí eu vou lá e gravo. Aí tu deixa o microfone com ele ou não pode? Deixo o microfone. Se for um médico que fala muito, que ele quer falar durante a cirurgia, eu deixo aqui o microfone, porque ele fica com um campo aqui, o campo cirúrgico, né? Então não tem problema nenhum eu pegar ou tirar, mas normalmente eu deixo com ele. Mas também não tem problema eu tirar, porque eu tenho todo o cuidado de não encostar no campo, né? Não encostando, tá tudo certo. É isso que eu queria saber, se dá pra botar e pra tirar. Dá pra tirar, até porque o médico também sai durante a cirurgia, ele não fica lá todas as horas operando. Ele sai, tipo, por exemplo, fazer uma mama. Ele termina um lado, gente, vou tomar um café rapidinho, uma água, vou no banheiro e volto. Aí ele vai e volta. Aí nesse tempo ele tira ai, meu Deus, o nome a roupa lá dele, o campo cirúrgico, ele tira, aí vai no banheiro, faz o que quiser fazer. Nessa hora eu posso tirar, colocar, gravar um vídeo com ele fora, ele contar alguma coisa. Aí ele veste de novo um outro campo e entra pra cirurgia. Então eles mesmos saem e tal, e é um ambiente bem tranquilo, tipo... Não é aquela loucura que a gente vê em Grey's Anatomy. Não é, porque lá é trauma, né? Então, é trauma, é diferente, você tem que socorrer, salvar ali uma pessoa que tá morrendo. A cirurgia plástica não, é mais tranquilo, tem médico que coloca música, ficam lá fofocando com o outro, porque não é só o médico que opera, né? Eles têm auxiliares lá, outros médicos junto operando. Então, eles conversam, fofoca, a gente conversa sobre tudo lá no meio, tem uns que ouvem música. É bem tranquilo de ver. O paciente lá. Oh, que delícia. E o paciente lá dormindo, bons sonhos. É maravilhoso. Eu já passei por uma, então. É bem tranquilo. E o que tu tinha perguntado? Não, era isso. A curiosidade. E porque, tipo assim, o que eu tenho de prática com o Storymaker, que inclusive, assim, gente, não tem treta, meus amores, são coisas distintas. O Storymaker não faz o que o Videomaker faz e o Videomaker não faz o que o Storymaker faz. Se tu for acompanhar a cirurgia com a câmera, um trambolho, a luz, tudo que tu quer, não vai dar. A câmera não é um celular. O celular já tem o processamento de imagem. Ah, quer dizer que um é melhor de qualidade que o outro? Não, os dois têm qualidade. Os dois têm qualidade pro que se Inclusive... Eu não vou gravar um podcast de 1 hora com um celular, pô.
tem que usar câmera, tem pós-processamento, tem tudo mais. Não, entendeu? pode gravar também com... Pode, Só que mas eu não fica vou ter a bem- liberdade que eu preciso. Porque, por exemplo, eu sou defensor de câmera, tu sabe disso. Uhum. Mas não pra Storymaker. Mas, por exemplo, pra podcast. Pra podcast, eu tenho... Aqui a gente grava o áudio separado, porque vai pro Spotify. A gente grava as câmeras em 4K pra fazer cortes. A gente grava, muitas das vezes, as câmeras sem perfil de cor. Porque a coloração vai depois. Uhum. Então, isso tudo, o celular ele não te dá essa liberdade pra tu fazer multicanal. O celular é pra rede social. Ah, João, mas teve um filme que saiu só gravado no celular. Gente, sim. Tudo é mas possível. Tudo é possível, mas a gente tá falando do que aquele aparelho é melhor pra tal situação. Porque imagina, pô, ela pra uma cirurgia, ela sai, aí descarrega o cartão da câmera no computador, vai lá, edita pelo computador. Olha o nível que seria e perderia a essência. Eu gosto muito de comparar a Storymaker, porque ela tem um nicho específico, isso é fantástico. É um nicho maravilhoso que, Tem vários inclusive... que você pode atuar, né? tem vários. Mas o teu, ele é muito bom para o cliente, porque o médico geralmente não tem tempo de gravar, Não tem tempo de tempo. coisa. E o que a gente quer Não ver do sabe médico... Gravar. exato. Não tem como ele tá lá operando, atendendo a paciente. Peraí, deixa eu gravar aqui rapidinho, posiciona. E aí ele não acerta o ângulo. Não tem o que mostrar. E outra, Não a tem gente como procura mostrar. do médico exatamente o processo dele, o cuidado, a experiência, a expertise. Eu vou citar abrir um parêntese muito grande aqui. Quando a gente foi ter Zezé, lá em São Paulo, ele trabalhava comigo na época, viu? Lembra da loucura que foi. A gente trabalhava junto na época. E quando o Zezé foi nascer, eu fiz questão de pagar por fora, óbvio, a médica obstétrica. Porque você pode, eu sei que é comum, gente. A maioria das pessoas prefere estar com o seu obstetra, mas às vezes tu tem um plano de saúde e tu bota pelo plano de saúde o parto do neném. Não, minha obstetra eu paguei por fora porque ela vem acompanhando o parto todo. Eu não tive decisão mais acertada na minha vida, porque a gente queria parto normal. Você queria parto normal e tudo mais. Só que Zezé ficou muito grande, muito pesado. E ele não estava dando sinais de nascimento. Ele nasceu faltando 3 dias para dar O prazo. o prazo. O prazo. Tá ótimo. E aí... Eu não sou muito boa com termos técnicos, com termos médicos. É assim, podcast tem que ser assim. Eu não lembro se é 40 semanas. É 40 semanas, né? 40 semanas. 38 semanas. 40 semanas. Não sei. Eu não lembro. Aí eu sei que a gente foi no hospital. A médica falou assim... vão na emergência, faz uma ultrassom pra ver o peso do bebê e tudo mais. Era um domingo. 12 de novembro de 2023. Aí a gente foi... Aí mandamos pra ela o resultado. Aí ela falou, gente, olha, é o seguinte. Ele já tá bem grande. O risco de fazer parto normal aumenta e tudo mais, papapá. Luciane tem pavor de cirurgia. Nem que você podia contar isso, mas vamos lá. E aí ela falou, vocês vão fazer o seguinte, vão pra casa, se alimenta, Lu. Que isso era cedo, era umas 9 da manhã. Se alimenta agora e fica 12 horas em jejum. Sei que ela comeu era 9 horas da manhã. A gente chegou no hospital muito cedo. Em 9 horas da manhã foi a última vez que ela comeu e ficou, não sei se será 8 ou 12 horas de jejum. Se quiser, ela nasceu por volta de 9 da noite. E aí, era fazer cesárea. E eu nunca vi minha esposa tão nervosa na vida dela. Tão nervosa na vida dela. Eu vi ela se tremer, ela, assim... E sabe aquele momento que tu tá meio que impotente. Eu tava lá tentando dar todo o suporte, mas o pai tem que ficar resolvendo 300 coisas. Tinha hora que eu não podia ficar com ela. E, cara, o apoio que a médica deu... Sim, faz diferença. Se tu conseguisse, se ela tivesse, por exemplo, um Storymaker naquele momento... Não deu nem tempo de eu chamar. Na época, não tinha nem tempo de eu chamar a Fernanda, nem um dos meus videomakers pra fazer, porque foi do nada mesmo. E era final de ano também. E aí, a médica tava lá e eu olhei assim, uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida e que eu dou graças a Deus toda vez que eu lembro foi o seguinte: minha esposa tava nervosa na cama e ela fica sentada pra levar a hack, né? Sim. Então ela fica sentada numa posição muito assim, né? Aham. Pra levar hack. E ela nervosa, se tremendo e tal. A médica sentou, segurou as 2 mãos dela, encostou a testa com testa. E era nítido que ela tava fazendo uma oração ali, junto com o Lu. E aquilo ali me deu uma paz. Me deu a sensação, pô, Deus tá aqui, junto com essa médica. A médica tá trazendo aquela sensação. Tá trazendo conforto pra minha esposa. Conforto que agora eu não posso dar 100%, que eu tô aqui do lado. E aquilo ali foi tão bonito.
E aí, Foi o que tu conseguiu captar naquele momento, né? não, e eu penso o seguinte, cara, aquilo reforçou a minha confiança, mas, por exemplo, um storymaker que capturou tudo isso, o quanto isso, e aí falando de autoridade do médico, de confiança do médico, isso traz uma confiança absurda, uma autoridade absurda. Principalmente quando tu sabe que aquilo ali, o storymaker capta as coisas sem planejamento. Uhum. Porque, como a Fernanda falou, ela não interfere no processo do médico. Então, é tão bonito pegar essas coisas, assim como em eventos. Então, outro exemplo de storymaker muito forte, gente, que dá pra ganhar muito dinheiro pelo volume, Evento. é evento. Tanto corporativo como Festival, festival, essas eventos de coisas. moda. Exato. Não é o que eu costumo fazer, mas faço alguns, mas já fiz pessoais, né? Tipo Uhum. de amigo que chamou e eu fui lá e fiz alguma cobertura. Sim. Mas não é o meu trabalho, o meu foco. E aí eventos entra um outro escopo. Então, por exemplo, o roteiro de feed, eventos eu entendo mais porque eu contrato pra isso. Sim. Então, eventos, o que eu sempre falo, olha, o assunto do evento é esse, o tema das palestras são esses, tá aqui todos os slides, tá aqui os conteúdos, os palestrantes, build dos palestrantes, pro cara saber toda a programação, quem vai entrar e quem não vai. Por quê? Porque aí o storymaker, ele bota um insight. Ele tem que assistir, tá presente ali na palestra, por exemplo, pra pegar um take legal, ou uma foto do palestrante, botar um insight legal que o cara falou no meio do palco. Sim. Uhum. Eu tô ali no evento, e no evento minha função é puramente estratégica. Então a gente tem muito bem definido aqui. Larissa é a produtora, Gustavo cuida de todo o tático do evento, Thiago, que é meu sócio, acompanha toda a equipe técnica e operacional, e eu tô ali ligado em todas as oportunidades de venda do evento, porque a gente constrói evento para vender, para posicionamento, para tudo mais. Então eu tô alinhado com o dono do evento, que é meu cliente, tô alinhado com tudo. Então eu não tenho que estar preocupado com isso. Então eu tenho o Carlindo, que hoje tu conhece, que é hoje ele é quase que o diretor de branding dos eventos. Então ele coordena toda a equipe audiovisual, questão de câmeras, questões de iluminação, questão de entradas, capta tudo. E ele vai guiando os videomakers e os storymakers para isso. Sim. Só que o storymaker tem que ter a malícia ali. Ele tem que estar, eu tô aqui no evento de conteúdo. A galera que tá acompanhando tem que ter o desejo de estar aqui. Então tem que tirar cortes de conteúdo, tem que postar em tempo real. Então, uma palestra que aconteceu de manhã tem que estar de tarde no feed, filho. Então, assim, é um trabalho de extrema importância. A não ser que tu tenha uma estrutura muito cara para usar tudo com câmera, mas nem vale a pena. Pô. Então, esse debate. Então, cara, storymaker é uma profissão do futuro. Contando um fato real, tá? Não foi nada da minha cabeça, suposições que aconteceu. Não sou de fazer parto, fiz um parto, porque era uma amiga que me chamou. E ela contratou uma fotógrafa especialista em parto, né? Que hoje você tem vários tipos de fotógrafo e ela era especialista em parto. E eu cheguei pra ela e falei assim, nunca fiz um parto, mas eu sei a essência da captação. Mas chama a fotógrafa, porque vai que se não... Porque como era minha amiga, né? Então eu ia ter... Não queria ia ficar naquele momento dela. Não, e também eu ia ver a criança nascendo, eu ia me emocionar também. Então eu ia ver a criança nascendo. Opa, tem que gravar, peraí, vamos concentrar aqui, entendeu? Então eu podia perder os takes também. E aí, o que aconteceu? Ela tava ainda dentro do quarto, esperando a sala. E a fotógrafa reuniu todo mundo. Vamos tirar foto aqui e tal, registrar os momentos dentro do quarto ainda. E eu tava lá também fazendo como storymaker. Então eu tava registrando ao mesmo tempo que a fotógrafa, né? Só que eu captava os vídeos e a fotógrafa as fotos. Aí o sogro da gestante lá chegou e falou assim, me manda aí uma foto. Eu falei assim, então, eu tô fazendo só os vídeos, mas a fotógrafa tá com as fotos. Aí eu fui lá e perguntei pra fotógrafa, né? E a fotógrafa também fazia alguns vídeos com a câmera profissional, eu com o iPhone. Aí eu cheguei lá pra ela e falei assim, o sogro tá pedindo uma foto lá pra postar. Como é que tu faz aí pra mandar pra ele? Ela falou assim... Não faz. Ela falou, não, eu vou ter que chegar no estúdio, vou mandar, baixar as fotos, tratar e depois subo no Drive pra depois mandar o link. Ou seja, ela ia demorar o quê? 3 dias? Não sei, 2 dias? Depende de quanto que ela tinha lá de demanda, né? E aí... E de novo, gente, cada coisa no seu lugar, a gente não tá criticando isso. E aí o sogro ficou, me manda uma foto aí pra eu postar aqui, porque ele queria mostrar que ele tava ali em tempo real, no hospital, esperando a neta dele nascer. Sim. E a fotógrafa não passou a foto. Aí o que eu fiz? Fui lá, tirei a foto, editei, dei na hora, ele postou em tempo real.
Então, a diferença muito do Story Maker é assim, que ele tem a precisão, o time ali, entrega com qualidade, tá? Porque um iPhone, ele tem qualidade se você souber usar. Cara, Além todo do celular que hoje em dia tem uma tem uns qualidade boa de gravação. E óbvio. fora que tem uns aplicativos que Sim. imitam as câmeras, né? Tem aí o Blackmagic, tem outros Sim. Final Cut que imitam uma câmera profissional. Então você consegue ali Ele te entregar com muita qualidade. Falando pra galera que a gente tá falando aqui de CapCut também, que imitar. faz a edição. Falando pra galera que a gente tá falando aqui de imitar, gente. Imitar, que a gente tá citando, é que ele te dá a mesma liberdade no limite possível de um celular, de uma câmera. De tu controlar foco, exposição, balanço de branco e tal. Mas assim, cara, pro Tem Story celular Maker, que faz tudo isso. o celular O próprio faz celular, automático. ele já tem algumas funções lá que você consegue, por isso que você tem que saber pelo menos o básico das técnicas, né? Diminuir lá uma exposição, colocar um pouquinho mais de cor, diminuir, depende do estilo de edição que você gosta. Sim. Se você gosta mais saturado ou menos saturado, filme, né? Cinematic. E outra, uma profissão muito sendo contratada também. Então, hoje em dia, por exemplo, a minha assistente fez um curso, a gente pagou um curso para ela fazer de captação com o celular. Por quê? Porque ela tá comigo o tempo inteiro. Então, ela meio que é uma story maker daquilo ali. Então, muita gente contrata. Hoje, grandes verbas de grandes empresas para editores, videomakers, produtores de conteúdo de forma geral. Então, gente, é um mercado crescente e não vai parar de crescer. É a profissão do ano, hein? 2026, é a profissão do ano. Você que quer investir aí numa profissão, se gostar de criação de conteúdo, é uma boa opção. E tu tá abrindo um negócio barato, porque assim, o mais caro vai ser um iPhone, mas se tu pegar um iPhone aí, tipo, acho que do 14 pra frente, eu comecei com iPhone 13. Então, começa com o que você tem. Sim. Precisa você comprar iPhone 17, eu ainda nem troquei o meu. E, gente, é o iPhone 15 Pro Max. A gente fala de iPhone por um motivo específico. Se tu estiver produzindo para Instagram, e eu não sou usuário de iPhone. Eu uso a gente briga. Um Galaxy Ultra, um S Ultra, esse aqui é o 24. A qualidade de câmera é tão boa quanto, menos no Instagram. Alô, Galaxy. Quiser aí me colocar numa experiência para fazer uns conteúdos, Samsung. Estamos abertos a negociações. E assim, gente. E aí, com o tempo, a gente vai trocando, claro. A gente vai atualizando. E falando sobre 2 pontos. A gente tem o valor percebido. Então, todo mundo conhece um iPhone. É claro que quem olha meu celular não sabe qual é. Mas olha um iPhone desse novo, sabe que é o 17, sabe qual é e vai agregar valor. Mesmo eu tendo pago o mesmo tanto do que um iPhone. E pra mim tudo bem. Pro Story Maker é a mesma coisa. Sabe? Tu tem que ter cuidado. Se tu tá abrindo o teu negócio, é valor percebido. Tu que grava de iPhone vai cobrar mais caro do que o cara que grava de Samsung. E é um Samsung fanboy falando, gente. Então tudo da Samsung. Desde o meu computador, meu relógio, fone de ouvido, tudo. Mas por uso. E, então assim, minha dica pra você quer ser Story Maker? iPhone. Compre também um microfone bom, de lapela. Hoje em dia, marcas como Holy Land, principalmente, o Lanze. O Lanze, eu uso o Lanze. Fazem microfones muito bons e muito baratos. Captação de áudio é muito importante. Iluminação e se você sabe também editar, usar o aplicativo, eu uso o CapCut. Se você souber usar, ele consegue também melhorar ainda mais o áudio. Qualidade de áudio. Então, tu tem que saber o básico de edição, tem que saber o básico de iluminação, enquadramento, posicionamento, tudo isso. Mas, óbvio, como eu te falei, tu tá abrindo um negócio. O investimento é baixo, querendo ou não. Pra abrir um negócio ali com menos de 10 mil, tu consegue. Considerando já a compra do celular, que já é uma coisa que às vezes tu já até tem em casa. Então, comprar uma boa iluminação, comprar um bom microfone e começar a fazer, às vezes até de graça, pessoas próximas a ti, pra tu criar portfólio. Criar experiência também, exatamente. Não ficar com medo, com receio. Sim. E começar a se oferecer, né? Porque, minha filha, uma coisa que eu já coloquei na cabeça de todos os meus clientes meus que fazem eventos acima de 100 pessoas, eu falo, cara, tu vai ter um videomaker, mas tu vai ter um story maker. Porque é necessário, é essencial que esteja acompanhando em tempo real para aquele crescimento, para aquela história, para aquela autoridade. Sim. Mas, Fê... faz diferença o posicionamento, né? Exato. E tu, que é maranhense, então a gente tá no nosso ambiente, principalmente que ela meteu um égua no meio do podcast, depois tu volta pra tu ver que ela meteu um égua, eu falei, essa é maranhense. Eu falei? Foi. Eu só não gosto do... Égua,
Você era pra eu ter puxado aqui, mas eu ia te atrapalhar. Tava tão bonitinho o texto. Eu não ia atrapalhar. Mas, como boa maranhense, sabe que... Eu só não gosto do senhor. Senhor, não. Se eu só falo nos bastidores. Agora o Éguas é laço. Isso é muito maranhense, gente. Mas, voltando aqui. Nosso mercado ainda é muito ultrapassado em relação às outras cidades. Mas não, gente. Aqui não é uma floresta. Tem todas Aqui as não tem só tecnologias. índio. O povo Quando assim, eu falo que eu mas sou do Maranhão, já tem eles... McDonald's em São Luís. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que aqui é o quê? Tem shopping. Meu Deus. Inclusive, o Maranhão é um estado muito pobre, mas São Luís é uma capital muito rica, gente. Muito rica. Hoje a gente tem um porto que movimenta a economia local absurda. Só tem o porto daqui e o da Holanda. Eu já até gravei com um cara do porto falando sobre isso. Que só em São Luís, na Holanda, para um navio específico, por conta do tamanho do navio, alguma coisa assim. E a gente só não é maior que o Porto de Santos, porque o Porto de Santos é bem localizado. Aqui é muito na beira do Brasil, mas tem coisa que só chega aqui. Então, cara, São Luís é uma cidade riquíssima. Já foi eleita a capital que mais emplaca carro do Brasil. Carro novo. Então, olha que loucura isso. Então, a galera é meio surreal. Uma vez eu cheguei a uma coisa ridícula, assim, a pessoa... já tem 5G em São Luís. Eu falei assim... E meu amigo, tu acha que eu moro aonde, pelo amor de Deus? Vem aqui pra você comer bem, pra tu ver. Vem aqui pra você comer bem, pra você ter uma qualidade de vida boa, conforto. Um ar puro. Um ar... Pesado, hein? Desculpa, Pesado, paulistas. Desculpa, São Sorry, Paulo. paulistas. Eu falo pra Zezé que pra ele mentir, dizer que ele nasceu em São Luís. Não é pra ele dizer que ele é paulista. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Aí corta isso aqui e bota fora de contexto. Nada contra, pelo contrário, foi uma cidade que me acolheu muito, me ajudou muito. Sim, e hoje também. Eu moro lá e cá, o tempo todo. Você sabe, todo mês, praticamente, mês sim, mês não, eu tô lá. Vou chegar primeiro que tu, inclusive. Já tô sabendo ali, a produção já me contou. E aí, mas qual o contexto que eu queria trazer? Tu acha, com toda sinceridade, que seria possível tua carreira estar tão bem sucedida como Storymaker aqui em São Luís? Nossa, só se eu... Acho que não, só se eu, tipo, lutasse e trabalhasse muito. Não tão rápido e não com tanta qualidade. Não, nossa, lá em São Paulo foi assim, ó, muito rápido, foi uma oportunidade que apareceu. Não fui pra lá com essa intenção, nunca nem passou pela minha cabeça ser Storymaker. Mas foi uma oportunidade que surgiu. São Paulo é a cidade das oportunidades, né? Lá você só fica sem trabalhar se você não quiser trabalhar. Sim. Então... Eu que arrastei a Fernanda pra lá, você nem sabia o que era. Pois é, nem conhecia o João. E aí recebi a oportunidade para trabalhar com a agência lá de marketing, criar conteúdos, mas era outro nicho. Foi assim que a gente se conheceu. E aí, ao mesmo tempo... Como eram conteúdos diferentes, era desenvolvimento pessoal, era palestras, né? Muita coisa. Era outros conteúdos que eu criava. Era do time interno, porque eu sempre trabalhei com clientes externos, mas Fernanda, ela era responsável pelo marketing interno da empresa. Da empresa. Então, eu criava os conteúdos lá do palestrante, o dia a dia dele, a rotina da empresa de uma forma geral. E aí... Nem tinha esse nome, né, Storymaker? Não tinha. Aí que tu começou a aprofundar e a galera começou a gostar do teu trabalho. Comecei a dar uma pesquisada, né? Que eu via muito videomaker, mas eu... Como se eu não aceitasse. Nada contra, mas é tipo assim... Não é isso, sabe? Eu vi essa palavra, eu sei essa profissão, mas acho que não encaixa com o que realmente, de fato, eu faço, porque não é isso. E aí foi que eu, pesquisando mais, eu achei, né, a profissão Storymaker e pronto, é isso. É super de acordo com o que eu faço, é realmente o que eu faço, né? A cobertura em tempo real e tudo mais, que é o foco maior. E não acho que aqui em São Luís eu teria... crescido... Principalmente em termos de valorização, né? Aqui a galera... muito cliente, mas a galera não ia valorizar. Gente, desculpa, né, São Luís, mas assim, a galera não investe aqui em marketing, é muito difícil. Eles acham que é jogar dinheiro fora pra fazer videozinhos, fotos e tudo. Só que assim, tem a estratégia por trás de um vídeo. Eu não faço um vídeo só porque é bonito. Eu tenho que saber o objetivo daquele vídeo. Eu quero atingir o quê? Eu quero...
engajamento nesse vídeo, eu quero mais curtidas, eu quero mais visualizações, eu quero mais comentários, eu quero que as pessoas me sigam por causa desse vídeo. Eu tenho que ter um objetivo, uma estratégia. Por que eu tô fazendo esse conteúdo? Não só porque eu acho bonito mostrar um médico lá falando sobre cirurgia plástica. Isso também é muito Ou sobre qualquer outro nicho, né? Que aí Sim. você tem vários nichos de moda, estética, eventos. Sim. Você pode atuar em vários. É no que você se encontrar, que você gostar de criar. Não que eu gostasse de criar conteúdos marketing médico, né? Voltado para médicos. Foi uma oportunidade que surgiu, que quando a gente estava trabalhando junto, né? Eu tinha essa minha amiga que é médica, que é cirurgiã plástica. Ela já tinha uma agência de marketing que fazia os conteúdos dela, mas ela nunca ficou satisfeita. Sempre que eu tava lá na casa dela, ela me mandava os conteúdos. Olha isso aqui, não gostei. Arruma isso aqui pra mim. Arruma aí, tá? Então, cada vez eu ia arrumando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que a agência mandava, e tipo assim, os conteúdos, ela falava assim, olha isso aqui, cara, isso aqui não era a conteúdo. gente, tá, gente? Só pra deixar Não, claro. era outra, eu nem sei que agência era uma outra agência. E aí, de tanto que eu fui arrumando os conteúdos dela, e ela sabia que eu criava conteúdos, mas pra outro nicho, ela me fez a proposta, vou cancelar essa agência de marketing, eu quero que tu faça os meus conteúdos. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu olhei na cara dela e falei assim, olha, amiga, a gente é muito amiga, eu te amo e tudo, quero te ajudar, me sinto útil te ajudando, eu sei que tu quer e tal. Mas assim, eu não entendo nada de marketing médico. Então, se você acha que precisa entender tudo pra começar, não. Não precisa, assim. Só precisa ter disposição de estudar e aprender, né, meus porque amores? eu fui aprendendo na prática, no dia a dia. Porque tu deu uma aula pra gente aqui de bastante coisa. E aí eu fui, falei pra ela, ó, não sei nada de marketing médico, mas a gente pode crescer juntas, a gente pode aprender juntas, né? Então, o que tu sabe, porque ela também fez um curso de marketing, né? De um cara mega referência para médicos, né? Então, a gente trocava muito essa ideia. Ela não é aquela médica acomodada, que faz tudo me chama de mochila tua. E me carrega. É função tua. Não, ela participava. Ela tinha a ideia e eu fazia o operacional. Eu criava conteúdo. Ela falou assim, eu tô com uma ideia de falar sobre isso. Eu ia lá, roteirizava, gravava e editava o vídeo. Então, era assim que a gente funcionava. Aí, chegou um momento que ou eu ficava com ela ou eu ficava contigo. Na agência. Comigo não, tá, gente? Mas com a gente. Com a empresa lá. E aí, chegou um momento que eu falei assim, cara, vou ter que escolher. E eu ainda vim pra São Luís pra tocar uma operação. Aí ela ficou longe de mim, assim. Ela falou, não dá não. Não dá pra ficar sem João. É doido. Eu admiti, tá gravado, viu? João me salvava de algumas coisas lá, né? Então, ele passava pano rosa. Grita. Né? Agora admitiu. Ai, gente, não, vamos deixar em off, porque teve uma cagada lá das grandes. A da passagem? Verdade. Fora essa, cancela. Enfim, passado, não vamos relembrar. Eu digo, gente, acho que foi, enfim. E aí eu tive que escolher, ou eu ficava com essa minha amiga, ou eu ficava lá na empresa com vocês. E aí Foi uma das melhores coisas da tua vida. Foi. Porque tu teve coragem, assim, uma coisa que eu tive muito medo, não vou mentir. Eu tive muito medo e eu falei pra ela, eu falei, amiga, eu não entendo nada, não sei nada, mas a gente pode ir dando o nosso jeito junto. Ela, não, tudo bem. E eu fiquei assim, ainda enrolando pra dar a resposta pra ela, enrolando. Aí até que ela chegou um dia com bisturi na mão e falou assim, e aí, tu vai aceitar, não vai? Mentira, tô brincando, ela não fez isso não, mas ela me deu a pressão no dia e falou assim, tu vai aceitar ou tu não vai? Porque eu já cancelei a agência de marketing. Ou seja, eu fui obrigada a fazer, e amiga, muito obrigada por isso, porque hoje eu consigo me sentir útil. Pra todos os clientes que tu tem. Foi. Eu comecei com ela. Posso deixar o arroba dela também pra divulgar o trabalho? Claro, fala aí. Depois tu arranja pra eu gravar com ela em São Paulo. Tá bom. A doutora Thaísa Barreto, arroba doutorathaisa.barreto. Ela ótima cirurgiã plástica em São Paulo, tá? Fica aí a minha indicação. E foi com ela que eu comecei a trabalhar como storymaker, que ela enxergou em mim. Olhem os conteúdos, gente. Vocês vão ver a visão de Fernanda. É muito legal. Ela enxergou em mim coisas que nem eu enxergava. Então, ela confiou muito em mim, em entregar o trabalho dela, os pacientes dela, para que eu contasse uma história.
E comecei com ela, né? Então, assim, eu tenho o primeiro vídeo que eu fiz com ela hoje, eu até postei nos stories uma comparação. Primeiro você começa, depois você melhora. Legal. Então, o primeiro vídeo que eu fiz, nossa senhora, eu tenho até vergonha hoje de mostrar, mas eu tenho que mostrar pra você ver que você tem que começar de algum ponto. Você tem que começar e você vai melhorando. E eu lembro que E os vídeos hoje que eu faço, aí eu comparei, eu falei, nossa senhora, fui eu que fiz isso aqui? E aí comecei com ela e ela, nossa, me deu maior apoio, maior força, não, ó, muda isso aqui, muda isso lá, porque ela também entendia do marketing, né? Então, E querendo ou não, você sabe como você quer ser visto, né? Então... Sim, e ela é muito cuidadosa, ela é muito preocupada com o paciente, ela é um doce, um amor, né? Estética da então coisa. ela falava assim, ó, vamos mudar só essa parte aqui do vídeo. Então, tipo assim, ela tinha as ideias e a gente montava junto, sabe? Então, assim, ela conseguiu ver em mim uma coisa que nem passava pela minha cabeça, né? É uma coisa que a gente conversa muito, né, Fê? Tenham amigos que te apoiem, tenham amigos que vejam em você coisas que você não vê, até no seu momento mais difícil, porque isso aconteceu no momento que eu não tinha nem onde morar lá em São Paulo, que me expulsaram. Me expulsaram do apartamento. Gente, eu dou risada hoje, mas foi um perrengue que eu passei e essa minha amiga me acolheu lá na casa dela e me deu casa e trabalho. Então, comecei com ela e aí depois, com o tempo, ela falou assim, tu já te sente confiante pra fazer de outros médicos? Porque vou começar a te indicar. Não, porque já estão me perguntando quem tá fazendo meus conteúdos. Uhum. Eu posso falar que é tu? Aí eu, caceta, opa, não pode ir. Pode, não tem problema, vai lá. Coloca um pi aí. Eu digo, tá bom, vai. Aí foi que eu fui. Hoje, meus clientes, eles são todos indicações. Eu trabalho com conteúdo e eu nem faço meu conteúdo direito. Né? Fez abrir a agenda até aqui pra você. Porque tu já era grande aqui como influenciadora, chegou, valorizaram e aí sim tem um passe melhor. Sim. Que, gente, uma coisa que aconteceu comigo, provavelmente contigo também, é assim. É aquela história de santo de casa não faz milagre, né? E tem até a história bíblica, que quando Jesus voltou para Nazaré, que é a cidade dele, foi o lugar que menos acreditaram nele. Sim. E parece que quando eu voltei para São Luís, o mundo abriu. As pessoas, porque é de São Paulo, porque não sei o quê. Dá um peso, né? Porque parece que a pessoa veio de lá com mais experiência, com conhecimento. Viu que tu deu certo lá, essa que é a questão. Sim. Viu que tu deu certo lá. Então, assim, querendo ou não querendo, isso tem impacto, né, gente? E eu sempre conversei com o Fê. Eu falei, Fê, tem algo grande que tu não enxerga, tem algo que tu precisa fazer. Tanto é que quando ela saiu, foi uma perda muito grande pra gente, mas foi totalmente incentivada. Não teve hora nenhuma que eu tentei nem manter. Puxar pra trás. Pelo contrário, incentivei. Depois te ajudei a precificar. Ajudei ela. Eu sempre tava perguntando, ela me mandava te pedindo. Um portfólio. Como é que tá esse portfólio? Tu acha que é legal fazer e tudo mais? Não, que estratégia que eu vou usar aqui? A gente sempre trocou e eu acho que isso funciona muito bem. E Fê, chegando no bloco final, já falou quase 1 hora. Nossa, passou rápido. Eu tava nervosa pra mim, não vou mentir. Passou tão rápido. Não, e muito conteúdo legal. E eu te expliquei o porquê do podcast, o nome, e tu acompanhou o nascimento desse podcast, Sim. inclusive, gente. Desde o primeiro episódio, Fê já estava com a gente, as gravações e tudo. E todos nós temos vários momentos vai lá e faz na vida, né? Vários momentos de altos e baixos, ou de oportunidades que a gente precisa capturar e deixar de lado algumas coisas. Eu queria entender qual foi o teu momento vai lá e faz. Nossa, acho que eu tive alguns, viu? Porque é a segunda vez que eu moro em São Paulo. A primeira vez eu fui em 2013, final de 2013, mas eu fui pra fazer curso de teatro, porque meu sonho era ser atriz. Então, acho que desde aí eu já tenho essa facilidade com câmeras. Talvez seja isso. E de criar histórias, né? E de personagens, enfim. Então, a primeira vez que eu morei em São Paulo, morei lá 4 anos, foi um desafio, porque foi a primeira vez que eu morei fora de casa, sozinha. Eu não sabia nem fazer supermercado, eu não sabia nem pagar uma conta. Eu tinha tudo aqui, em São Luís, né? Na época, eu tava terminando a faculdade. Então, eu tinha tudo aqui. Então, pra mim, foi um grande desafio quando eu fui a primeira vez. Fora que, no começo, eu meio que fui escondida do meu pai, porque eu não contei por que eu tava indo. Eu contei uma outra história, né? Eu sempre tô contando história. Então, eu contei uma outra história pra ele. Não façam isso. Não façam isso, porque gera aquela discussão, né? E você brigar com pai e mãe não é legal. Isso dá até energia ruim. Então,
Fiquei lá 4 anos, voltei para São Luís em 2017. Aí foi quando eu comecei como influência aqui, que uma agência me descobriu no Instagram, que eu postava stories de um restaurante. E foi aí que eu comecei como influencer. E fiquei aqui 6 anos. Só que ao mesmo tempo eu queria voltar para São Paulo, porque eu sentia que minha vida era lá. Mas eu não queria voltar de qualquer jeito. Então, acho que esse foi um momento de vai lá e faz, né? Mas eu acho que o mais importante, que realmente acho que me amadureceu, foi dessa segunda vez que eu fui para São Paulo. Com a oportunidade contigo, né? De trabalhar lá. E lá, eu passei uma situação muito chata. Porque quando eu fui lá para São Paulo contigo, na proposta, tava tudo certo de eu ficar no apartamento do meu tio. Eu tenho um tio que mora lá. E da primeira vez também eu morei lá. E por incrível que pareça, também aconteceu a mesma coisa. O perrengue igual. E aí, quando eu fui pra lá, eu fui tudo conversado com ele. Falei, vou ficar no teu apartamento, tudo mais. Vou pagar as contas, claro, que eu não vou ficar lá de graça, ajudar e tudo mais e tal. Só que aí, no meio do caminho, eu tive que sair do apartamento. E foi um momento, assim, que eu fiquei desesperada, porque eu digo, cara, eu acabei... Foi de forma abrupta que eu lembro, não deu tempo nem de planejar. Eu não tive planejamento, não tive um aviso prévio pra procurar um apartamento nem nada, e eu fiquei assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Tipo, eu tenho uma proposta de emprego, não quero voltar pra São Luís, como é que eu vou ficar aqui? Não tenho casa. Tipo, gente, onde que eu vou ficar? E aí foi que essa minha amiga se ofereceu, ela já sabia do que estava acontecendo, das confusões em casa, né, e tal. E ela mesma se ofereceu, não, fica aqui em casa, não tem problema nenhum. Detalhe, essa amiga é casada, ela não é solteira, então é uma vida, uma rotina totalmente diferente. Então, assim, se fosse uma outra pessoa, já ia ter aquela insegurança. Sim. Ah, não, tem meu marido, não sei o que. Um apartamento ótimo, mas que ia demorar pra tu receber. Isso, foi o que aconteceu. Aí esse perrengue mexeu muito comigo, muito, assim, emocionalmente eu fiquei, assim, arrasada, porque... Eu digo, cara, onde que eu vou ficar? Porque São Paulo é tudo muito caro, tá? A gente não vamos mentir essa parte. São Paulo é tudo muito caro. Vá pra lá com planejamento. Vá com planejamento, porque, tipo, aluguel, moradia, dependendo do bairro que você fica, é muito caro. E foi que ela se ofereceu. E, não, fica aqui em casa o tempo que tu precisar. Até tu achar teu apartamento. Então, assim, foi o momento mais, assim, que eu fiquei em paz. Foi quando eu fui pra casa dela. Fiquei lá 5 meses. Acho que foi 5 meses, fiquei lá. E tive algumas outras chateações, porque, assim, tinham pessoas que poderiam me abrigar, família, e não se ofereceram. E eu fiquei eu fiquei muito sentida com isso. É uma coisa que eu tento... Não me apegar a isso, sabe? Eu penso que foi a melhor opção que Deus me deu naquele momento, porque ela é minha amiga de infância, daqui de São Luís. Ai, gente, eu vou chorar. Ela é minha amiga daqui de São Luís de infância. E ela é casada, hoje ela tem uma neném. E em nenhum momento ela se importou de eu ficar na casa dela, né? Tipo assim, amiga, tem um quarto aqui, pode ficar aqui. E... mas tu tinha conforto? Eu tinha uma cama confortável, quarto legal, mas eu não tinha um quarto que eu me sentisse, tipo, o que eu quero dizer é que ela me ofereceu a casa dela como ela podia. As minhas roupas ficavam em mala e dentro de saco de lixo, porque o guarda-roupa lá era ocupado com as coisas dele e tal, e eu não me importava com nada. Eu digo, poxa, eu tô tendo uma casa, tô aqui com a minha melhor amiga que me abriu a porta dela. Eu sentia muita falta da minha cachorra quando eu mudei pra lá. E ela tinha um cachorro. Então eu me dei muito bem que eu tinha um cachorro, a companhia do cachorro, porque ela é médica, passa o dia fora de casa. Então eu tinha um cachorro, eu fazia parte da rotina do cachorro, eu buscava ele na creche, eu passeava com ele. Creche é a coisa mais legal que tem. Nossa Senhora. Então, assim, se eu parar pra pensar nas pessoas que não me ajudaram naquele momento e comparar com as que e comparar com ela, né, eu falei assim, não, com ela eu me senti em casa, eu tinha até um cachorro pra me fazer companhia, pra amenizar a saudade da minha. A outra opção que eu tinha, nem tinha cachorro, não tinha nem metrô perto da casa dele, não tinha, sabe? Então, assim, foi aquela opção que eu tive e eu dou graças a Deus que aconteceu. E aí eu achei o meu apartamento, que eu moro hoje, só que o apartamento não tava pronto. Não tinha piso, não tinha os móveis, não tinha nada. E o proprietário ia me entregar ele todo completo, né? Com móveis, piso e tudo. E por isso também tu conseguiu um preço bom, né? Porque tu pagou antes pra poder... Eu esperei, ele me pediu 2 meses, aí eu cheguei na minha amiga e falei, amiga, eu preciso de 2 meses ainda pra ficar pronto. Ela, não, amiga, sem problemas, pode ficar aí. Tipo assim, foi...
E também porque ela é Tudo fácil. se encaixou quando a gente olha pra trás, né? E eu acho que ela também é uma pessoa muito fácil de lidar. Pra ela tá tudo bem, tá tudo ótimo, ela não se importa com nada. E também eu sou uma pessoa muito boa de conviver também, né? Modéstia à parte. Então eu não dava nenhum problema. A gente não chegou em nenhum momento a brigar por nada de convivência. Mas querendo ou não é desconfortável, tá na casa alheia, né? Sim, Mas até que... Tu agradece muito por isso. É Sim, né? E eu super me dou muito bem com ela. O marido dela também, um amor de pessoa, né? Super paciente, tudo tranquilo, muito na dele. E foi que eu achei o meu apartamento e precisei de 2 meses. Aí foi esse tempo que eu fiquei na casa dela ainda, os 5 meses no total. E aí mudei foi quando eu realmente, foi final de 2024. Acho que foi isso, que eu mudei pro meu apartamento mesmo. Foi. Foi que em 2023 eu cheguei lá. Foi em janeiro. Aí saí... Foi festival Não, acho que foi foi final de 2023. Que eu cheguei lá em março, abril, aí fiquei... Pois é, tu não ficou 5 muito meses. tempo. Foi. Tu não ficou Foi muito final tempo. de 2023. Pois é. Que aí eu consegui o apartamento. O Zezé tava perto de nascer. Aí foi que eu consegui Tanto meu apartamento. eu acho que foi por isso que... Foi isso. Acho que foi final de 2023. Aí consegui o apartamento. E... me mudei. E foi... Nossa, foi um perrengue muito... E hoje tu te sente realizada, Fê? Sim. Eu vejo isso. Não é o meu trabalho dos sonhos, que tipo assim, meu sonho é ser isso, não. Mas eu me sinto muito... Me sinto útil, realizada, assim, porque eu consigo... Eu tenho um trabalho que realmente... Te encanta, tu gosta? Me encanta, eu me sinto útil, eu me sinto viva, eu fico muito feliz de ajudar as pessoas, né? Quando elas olham os conteúdos e falam, nossa, massa, adorei, achei que realmente criou essa conexão e tal, e as pessoas olham, até desconfiam, quando, você faz tudo pelo celular, você não usa câmera 4K, não sei o que, eu digo, amor, tem câmera 4K aqui, ó, no meu celular também. Então... Vocês já perceberam que ela é hater de câmera. Ela é hater de câmera. Além desse perrengue, então eu ainda tive que me posicionar e conquistar essa parte do meu trabalho. Porque, assim, a pessoa... Tem gente que não investe em marketing como aqui. Sim. Então, a pessoa, quando ela te procura pra fazer um trabalho de story maker, ela já tem que ter a cabeça dela muito bem feita e consolidada, que ela precisa daquele investimento. Que ela precisa aparecer. Que ela precisa estar nas redes sociais. E assim, tu também tem uma limitação que tu não pode pegar muitos clientes, porque senão tu não tem tempo, mas cada cirurgia é 4 horas. Então você pega o quê? 2 cirurgias por dia? Você tem que se programar. Mas se a pessoa for muito boa, gostar muito de trabalhar, ela emenda ali 2 cirurgias no dia. Se ela pegar uma cirurgia às 6 horas da manhã e terminar 1 da tarde, ela consegue ainda pegar mais 1, 2 da tarde e ficar até 8 da noite. Por exemplo, isso se não atrasar muito a sala, né? Que então atrasa muito e aí pega muito tempo. Mas é um trabalho que te remunera muito bem. Então, eu juntei o útil ao agradável. Lá em São Paulo, eles pagam bem, principalmente médicos, né? Eles enxergam um valor de fato. E eles têm dinheiro também, né? Vamos ser verdadeiros, reais. Eles têm dinheiro pra pagar, né? Que nem aqui que a gente fica choramingando. Aqui, quando eu venho pra cá, não tô falando mal do pessoal daqui. Mas eles têm uma certa dificuldade. Eles têm uma certa... Eles relutam ainda, porque não e aí vai o teu muito. posicionamento, né? O não é deles. O teu preço é esse... E aí, quando eu venho pra São Luís, o meu público já muda um pouco dos médicos. Eu já atendo pet shop, já atendo clínica de estética, já atendo barbearia, né? Inclusive, ontem uma barbearia me procurou. E eu abro mais, né? Eu não foco só nos médicos aqui, né? Porque eu acho que também tem alguns hospitais que não permitem entrar videomaker, storymaker. Não deixam gravar. E aí, eu tenho que... acaba abrindo para outros nichos que veem o valor do trabalho também, que sabe a importância de ter ali um story maker compartilhando a rotina, né? Que papo gostoso, né, gente? Um papo assim legal pra gente ver sobre carreira, sobre tudo. E Fê, como é que a galera olha teus vídeos, tuas coisas? Como é que te acha nas redes sociais? No Instagram, @femaluf. Tem alguns conteúdos lá que eu reposto dos médicos, né? Porque eu não faço eu não posto muito o conteúdo do médico. Eu espero ele postar pra eu poder repostar ali na aba de repost, né? Que eu uso como portfólio também. E aí tem lá alguns conteúdos.
E do conteúdos que eu teus falo. também que tu mostra e fala É, um pouquinho pra eu galera. dou algumas dicas lá, faço algumas postagens. Eu peco um pouco nessa parte, não vou mentir, que eu Mas tinha o que stories fazer. dela é bem Os meus povoadinho. stories os meus stories são mais alimentados do que o próprio feed. O feed eu posto pouco, eu tenho Casa de esse. Ferreira de pau. Eu preciso melhorar isso, porque eu não. Como eu já tenho uns clientes, né, que já preenchem a minha agenda, eu não me divulgo muito. Então, e eles são mais. Os meus clientes hoje todos são E são indicação. recorrentes também, né? São indicação. E eu queria deixar uma mensagem também. Eu posso deixar? Claro. Quero falar. Que eu acho que o mais importante é você estar em movimento. Uhum. Eu tenho essa teoria de que você está em movimento, o que tiver que ser seu vai chegar, né? Então, assim, eu fiz um movimento de querer muito ir para São Paulo, eu fui atrás de fulano, daquilo e tudo, daquela pessoa X que estava lá em São Tu veio Paulo. pra mim por indicação de um cliente meu Foi. que... Eu fui atrás Exatamente. dele para perguntar, porque ele postava que a agência dele era em São Paulo, e eu fui lá e me ofereci. Né? Então, a gente tem que ter essa audácia, né? De Sim. acreditar, mesmo que você não tenha todos os recursos, mas você vai conseguir, né? Eu cheguei lá com o iPhone 13. Lá no meio do caminho, eu consegui trocar meu iPhone pelo 15 Pro Max. Uhum. Então, fui aos poucos comprando as coisas, trocando os equipamentos e tudo. Então, eu acredito muito que você tem que estar em movimento, que as coisas vão acontecendo. E foi o que funcionou comigo, né? Eu fui lá e fiz. Fê, muito obrigado por comparecer aqui, estar eu que conosco. agradeço, Me quero vir enrolou mais já uns vezes. 3 anos pra gravar e viu que não é nada demais, falou super bem. E galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio mais leve, mais legal, pra vocês conhecerem um pouquinho também do dia a dia aqui de uma profissão completamente diferente no digital. Uma profissão nova e muito utilizada. E muito Então eu espero que vocês retorno alto. aproveitem isso aí, cresçam. E estamos aqui toda semana com um episódio novo que vai te ajudar a fazer acontecer. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.